Olá, muito bom dia, graça e paz a todos vocês. Estamos iniciando mais um Café Teológico desta manhã, são exatamente 9 horas aqui nos estúdios da Web Rádio Pense Nisso. Você é muito bem-vindo, você que está através desta live nesta manhã de sábado também. Graça e paz a todos vocês, você que está chegando para assistir mais um Café Teológico desta manhã. Que bom que sempre podemos aqui estar nas manhãs de sábado, ao vivo, e você que está me assistindo em qualquer outro momento, muito bom dia. Josiel Cruxá já está conosco, dizendo bom dia, amado irmão. Que bom que você já está sintonizado aí também através de nossa live. Eu quero também chamar bem-vindos aqueles que estão em outro momento, seja de manhã, seja de tarde, seja de noite. Você também é muito bem-vindo para estar conosco. Sabemos que há aqueles que poderão assistir também no Instagram, no YouTube, posteriormente. E nós temos uma novidade a partir deste final de semana, amanhã. Este áudio aqui pela sua web Rádio Pense Nisso vai ser reprisado amanhã, domingo, às 7 horas da manhã. Então, se você não tomou café comigo dia de sábado, você pode tomar de domingo, às 7 horas da manhã. Uma grande oportunidade para você que quer ouvir numa manhã de domingo. Tá aí mais uma novidade da Web Rádio Pense Nisso para você. Meu café já está preparado e o seu já está também? Muito bem-vindos a todos vocês. A Nara Beatriz dizendo bom dia, o Elmir Lemke está dizendo também bom dia a você, Elmir, que bom que os nossos irmãos já estão cedo também sintonizados aqui nesta manhã fria em nossa cidade, cheia de cerração. E vamos seguindo então em mais um estudo. Hoje você já pode pegar a sua Bíblia e eu já vou dizer para você o texto que nós vamos hoje estudar, encerrando a carta de Paulo aos Colossenses, capítulos 3, o finalzinho, versículo 18 até o 25, e aí a gente vai entrar no capítulo 4, do 1 até o versículo 18. E aí você prepara a sua Bíblia lá no final do livro de Paulo aos Colossenses, a carta, e vai recomendar algumas coisas, como viver bem com os outros. Então fique ligado, fique sintonizado aí, para que a gente possa mais uma vez crescer junto no conhecimento da palavra do nosso Deus, que é viva, poderosa, fortalece a fé, que traz perdão e também dá forças para seguirmos dando o nosso melhor onde quer que o Senhor nos colocou. Então, você que é pai, você que é mãe, você que é filho, empregado, fique aí que tem um recado muito especial para você no estudo de hoje, ok? Eu quero incentivá-los também a pegar o seu café. Nós temos aqui um café de qualidade, café KG, café de bebida, especialmente porque ele é 100% arábico, e eu explico para você o que é isso. É um café que ele é um café produzido lá nas Montanhas Capixabas, é um café que ele não tem nenhuma outra mistura, como o café Conilon, porque o café Conilon não é um café de bebida, ele é produzido para outros fins. Então, esse café aqui é um café puro, e você pode adquirir ele lá na loja da Pense Nisso. O mesmo portal que você adquire a revista, pensenissoteologica.com/loja, lá está o Café KG. Adquira por lá, vamos entregar em qualquer lugar que você estiver, ok? Se você já experimentou, deixa aí nos comentários. O café é muito bom, eu gostei, ou não gostei, também tem que falar. Então, deixa aí nos comentários, a gente fica muito feliz também se você confirmar isso, ok? Temos aí também a Vanderleia Matias dizendo bom dia também, amada irmã. Nós temos também, e se eu estava falando da loja da Pense Nisso, não se esqueça de assinar a revista Pense Nisso para que você possa continuar estudando a palavra de Deus. Sempre lembro, uma vez que você assina, você colabora com a missão de Deus em Encruzilhada do Sul e ainda outros trabalhos que nós sempre estamos divulgando a palavra de Deus. Divulgamos a palavra de Deus através dos meios de comunicação, das redes sociais, que todos os dias estão recebendo uma mensagem. Então, em torno de 5.000 pessoas por dia são alcançadas com a palavra de Deus, com os trabalhos da Pense Nisso. Veja que legal, 5.000 pessoas recebem nas redes sociais, porque nós estamos no Facebook, nós estamos no Instagram, no Twitter e também no YouTube. E ainda, como você sabe, no WhatsApp. Quer receber uma mensagem diária lá no WhatsApp? Você também pode contactar-me. É uma mensagem que está lá no blog da Pense Nisso. Ela é transmitida através de uma linha de transmissão que temos
lá no WhatsApp. O WhatsApp da Pense Nisso, você pode pedir, anota aí, 53999014822. Você pode chamar por lá e até mesmo salvar esse número. Nós vamos responder para você e você não vai ser inserido em um grupo, é uma linha de transmissão onde você recebe no privado e pode interagir conosco no privado também. A Nara está dizendo ali, o café é maravilhoso, super recomendo. Que bom, obrigado Nara pelo comentário aí, tá na mão. Se você quiser, temos poucos ainda para entregar a você, esperamos conseguir mais lá do Espírito Santo e com certeza muitos que estão adquirindo estão confirmando que a Nara ali disse, o café é maravilhoso. Vamos dar uma degustada nesse café então, né? Vamos lá então no estudo desta manhã. Pega a sua Bíblia, não se esqueça, a Bíblia sempre precisa estar aberta para que a gente possa fazer como os cristãos de Bereia, consultar aquilo que nós aqui estamos falando, você precisa confirmar se de fato é assim. Temos lá Colossenses capítulo 13, 18. Veja a recomendação para a família. Por que o apóstolo Paulo vai encerrar dizendo esta recomendação a uma igreja? Sempre é importante lembrar que a igreja somos todos nós que cremos em Jesus e uma vez que cremos em Jesus, essa fé viva, ela reflete em nossas relações. E nossas relações que muitas vezes são conturbadas. Nossas relações que muitas vezes têm algumas ramificações do pecado que habita em nós. E aí ele vai dizer assim, esposa, obedeça o seu marido. Está escrito ali, pode conferir. Colossenses 3, 18. Pois é o que você deve fazer por ser cristã. Então o que ele está dizendo? Obedeça ao seu marido porque essa é a lei do Senhor. Que a esposa possa ouvir o marido que representa Deus na vida dela. E aí, na recomendação, no versículo 19, para o marido. Marido, ame a sua esposa e não seja grosseiro com ela. A harmonia no lar, quão importante é isso, né? Tanto para a esposa como para o marido. Amar a sua esposa e não ser grosseiro com ela. Tratar com muito amor. Aí o apóstolo Paulo ele vai escrever isso também em outro momento, não aqui, para que o marido trate a sua esposa como Cristo tratou a igreja. A gente vê a relação que o apóstolo Paulo faz, não somente aqui, também em outros momentos. Ele vai dizer isso também lá na carta aos Efésios, quando ele diz o seguinte, para que todos vivam em harmonia, precisa haver respeito, amor, obediência dentro do lar. Recomendação para os filhos, versículo 20. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer sempre o seu pai e a sua mãe, porque Deus gosta disso. O que ele está dizendo? Por que Deus gosta disso? Ele gosta porque isso significa algo que vem de uma fé viva. Quando nós temos fé em Cristo Jesus como nosso Salvador, essa fé, eu disse antes e aqui repito, ela é viva ao ponto de frutificar em nossas relações. Em amor, em obediência, em respeito, sem grosseria. Quantos lares estão precisando disso, não é mesmo? Quantos lares não estão precisando que a fé seja concreta e seja vista nas relações que muitas vezes são tão conturbadas? A gente sabe disso que quantas vezes nós temos lares que parece até mesmo ser o céu na terra, mas quando as pessoas estão juntas, convivem entre si, não são nada e não é nada harmonioso. Por isso que a gente vê tantos jovens rebeldes, tantos jovens que querem sair de casa, tantos jovens que estão tomando outros caminhos, estão tendo outras influências, preferem estar no meio dos amigos do que nos lares, porque falta o amor na prática, falta a reflexão de que a fé que nós temos em Jesus nos faz também produzir os frutos para melhor nos relacionar. Vamos seguindo. Ainda cumprimento ali a Maria André Soares, dizendo bom dia. Também a Reginalda está conosco pela web rádio. Deus abençoe a Reginalda lá na Florida. Que bom que você está conosco. Denise Agner também dizendo bom dia. Bom dia a você.
E aí nós temos a recomendação para o pai e a mãe como tratar os filhos. Versículo 21. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Quantas vezes nós percebemos isto? Pais irritam seus filhos, às vezes, só por bobagem. E aí acontece o seguinte, eles ficam tão desanimados, é aquilo que eu falei antes. Acontece que eles preferem estar com os amigos do que dentro do lar. Preferem logo arrumar uma namorada, um namorado para casar e ir embora. Porque o lar não é um lugar mais agradável de se estar. Culpa é de quem? Daqueles que estão lá dentro se relacionando. Não adianta a gente arrumar culpados de fora, a influência é da escola, é dos teus amigos. Não. Eu sempre lembro assim, um lar ele precisa ser uma rede, que quando nós viermos cair, a gente precisa ser acolhido como uma rede que segura, assim precisa ser o lar. Quantas vezes quando os filhos erram, ou quando um do cônjuge erra, o que acontece? Tem mais uma equipe acusatória dentro do lar do que mesmo aquele abraço acolhedor que está disposto a acolher, perdoar e seguir. Então a gente precisa voltar sempre ao sentido de que o lar ele tem que ser o nosso porto seguro. Aqueles que lá convivem precisam nos aceitar, amar, respeitar e obedecer. E aqui diz, filhos obedeçam aos pais. E pais, não irritem os vossos filhos. Recomendação para os escravos. Né? Na época isso era muito comum, em que uma família tinha escravos. E não era como nós tínhamos no Brasil. Né? O processo de escravatura no Brasil foi muito triste. E até mesmo na época, aqui onde o apóstolo Paulo escreve, isso era muito comum. Era como hoje nós temos uma relação com os empregados, escravos. Aí você pode considerar isso como também, falando empregados, né? Ou aqui está dizendo escravos, em tudo obedeçam aqueles que são seus donos aqui na terra. Não obedeçam só quando eles estiverem vendo vocês. Então, o empregado trabalhar e obedecer somente quando o patrão está por perto. A recomendação é a seguinte: faça o seu melhor, mesmo quando o patrão está ausente. Ele vai dizer o dono de vocês, no contexto da época que havia escravos. Mas obedeçam com sinceridade, por causa do temor que vocês têm pelo Senhor. E o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo o Senhor e não as pessoas. Olha que bonito. Tudo que nós fizermos, isso não é só para os empregados, para os escravos. Tudo que fizermos, façam de todo o coração, dando o vosso melhor, porque vocês de fato não estão servindo simplesmente a homens, mas ao Senhor. Então, não façam para aparentar, para agradar as pessoas a quem você serve, mas façam como se estivesse servindo ao Senhor, que no fundo é. Todos nós estamos servindo ao Senhor, seja você plantando lá na lavoura, seja você sendo empregado, funcionário público, dando aula, dentro de casa, nós servimos ao Senhor, que colocou a nós no lugar que nós estamos, que dá-nos condições de fazer e ser quem somos, que um dia irá também buscar a cada um de nós. E nós iremos embora, iremos partir. E aí a pergunta, que legado nós vamos deixar como pai, como mãe? Que legado nós vamos deixar como empregado? Vamos fazer falta? Vamos deixar alguma coisa? Ou simplesmente alguns vão dizer assim, ufa, partiu, que bom. Então, sempre vale a reflexão. Vamos servir como se estivéssemos servindo ao Senhor, que de fato é. Porque o Senhor vê tudo, vê o nosso coração, vê nossa mente, vê aquilo que nós estamos fazendo simplesmente para agradar pessoas ou a Ele mesmo. Muito bem, nós temos conosco também a Daniela Borchardt, está conosco. Bem-vinda a mais um Café Teológico desta manhã de sábado. Estamos em Colossenses, capítulos 3, encerrando ali.
E vamos para o versículo 24. Versículo 24. Lembrem que o Senhor lhes dará como recompensa aquilo que ele tem guardado para o seu povo. Pois o verdadeiro Senhor que você serve é Cristo. E aqui ele confirma isso que antes falei. Como se estivesse servindo ao Senhor. Mas, de fato, o Senhor que nós servimos é Cristo. E ele tem guardado para o seu povo o quê? A vida eterna. Porque Jesus pagou o preço para estarmos um dia com ele. Então, se você assim crê, saiba que nós estamos todos servindo a um só Senhor. E isso nos deve ser, no primeiro momento, motivo de alegria. E, num segundo plano, lembrar também que se nós estamos servindo a Deus, é privilégio, não é obrigação. Quando eu digo servir a Deus, não é só dentro da igreja. Às vezes as pessoas pensam que estar na igreja é servir a Deus. Não, nós servimos a Deus em nossas relações. Por isso, da recomendação que o apóstolo Paulo dá a esta igreja aqui, para que vivam em harmonia dentro do lar. Como é viver bem uns com os outros. Versículo 25. E quem faz o mal, seja quem for, pagará pelo mal que faz. Pois quando Deus julga, ele não faz diferença entre as pessoas. E aí talvez você esteja perguntando assim, tá, mas esse versículo está falando, então nós vamos fazer o bem, vamos receber o bem através de Deus. Vamos fazer o mal, vamos receber o mal. O texto aqui é muito claro quanto a isso. Olha o que está por trás disso. Eu disse antes que uma fé, ela é uma fé viva. Fé viva faz o quê? Produz frutos. Eu lembro mais uma vez a você que sabe que nós estamos vivendo o período da igreja em que nós lembramos o Pentecostes. Amanhã nós estaremos no 5º domingo após Pentecostes. Olha que bonito. Pentecostes, os domingos que seguem o período do Pentecostes, tem a cor litúrgica verde. Por que ela é verde? Porque mostra a você e a mim que nós temos o Espírito Santo, este que nos deu a fé, que nos faz estarmos ligados a Jesus e, ao mesmo tempo, faz com que a nossa fé viva esteja como uma planta viçosa, cresça e faz o quê? Faz com que produza frutos. Então, toda vez que você for na igreja e observar a cor litúrgica verde, lembre-se, eu sou uma planta viçosa, bonita, que vou produzir frutos porque o Espírito Santo habita em mim e me faz ser santo também em minhas obras. Obras lá como pai, como mãe, como marido, esposa, filhos, empregados, escravos e por aí vai. Porque se assim não fizermos, estaremos negando a própria fé, porque a fé ela é ativa no amor. E aí se confirma aquilo que diz aqui. Quem faz o mal, provavelmente significa que este não tem fé, porque a pessoa que pratica o mal já não tem fé. Então, se não tem fé, não tem salvação. Por isso que dá para entender nesta ótica, nesta hermenêutica cristológica, o seguinte, que por isso que quem faz o mal, seja quem for, pagará pelo mal que faz, ou seja, receberá o castigo de Deus, que é a própria condenação. Porque fez o mal? Não. Porque realmente não teve fé, e a fé ela é algo vivo, que produz frutos aonde quer que você esteja. É isso que temos aqui no versículo 25. E a gente sempre vai lembrar que também as nossas relações, quando não as vivemos bem com as pessoas, acontece o seguinte: nós pagamos o mal ainda às vezes em nosso corpo, nessa terra. Por quê? Muitas vezes, eu vou dizer assim, quando nós fazemos o mal para as pessoas, às vezes nós mesmos vamos sofrer o mal estando ainda nesse mundo. Um exemplo bem... Se eu não tomo água, o que vai acontecer? Deus vai me castigar por isso? Não, eu estou desleixando com o meu corpo e futuramente eu vou ter um problema. Um problema que vai acontecer. Um rim vai começar a dar uma paradinha
E aí vai ter um problema daqui, outro de lá, vou ter que fazer daqui a pouco hemodiálise. É uma consequência, um castigo? Não, é uma consequência de um desleite com a própria vida, com a própria saúde. Então, quem faz o mal, seja quem for, pagará pelo mal. Um exemplo bem simples aqui, e tudo aquilo que já expliquei. Eu cumprimento também quem está conosco, a Delar Krieger, estamos assistindo na Florida. Deus abençoe, que bom que você está conosco. Irene Preste, sempre conosco, da congregação lá da Redenção de Pelotas. Deus abençoe, Irene, sempre conosco estudando a palavra. Estamos então agora partindo para o capítulo 4 de Paulo aos Colossenses. E o finalzinho ainda ele vai dizer esse assunto, donos de escravos, sejam justos e honestos na maneira de tratar seus escravos. Lembrem que vocês também têm o Senhor no céu. A reflexão é aquela que disse, nós estamos todos servindo a um só Senhor, e se estamos servindo a um só Senhor, lembrem-se, abaixo de vocês tem pessoas que são seus súditos, mas acima de vocês tem um Senhor, tem um Deus que vê todas as coisas. Então, para de tirar proveito dos teus empregados, para de tirar proveito das pessoas que estão dependendo de ti. Deus está vendo todas as coisas. Essas são recomendações simples e práticas para a vida cristã. Para vocês sempre verem que a vida cristã, ela segue no dia a dia, ela não é só dentro da igreja, de 15 em 15 dias, como temos de costume em nossa paróquia, aqui em minha paróquia, ou você que tem todo final de semana. Então, lembrem-se, nós nos alimentamos no culto com a palavra, com a Santa Ceia, para que a nossa fé esteja viva e esta fé esteja a ponto de frutificar em nossa vida diária, lá dentro de casa, de novo, como esposa, marido, filhos, pais, escravos. Ok? É isso aí. Já vamos para o versículo 2 do capítulo 4, Café Teológico de cada manhã de sábado. Lembrando, sábado passado nós não tivemos, devido a estar participando do fórum de comunicação da igreja, e por isso nós não pudemos aqui estar. Mas hoje estamos de volta para mais um estudo, encerrando o estudo na carta de Paulo aos Colossenses. E agora o apóstolo Paulo vai tratar do seguinte, alguns conselhos. Conselhos para a vida. Vida cristã, vida de oração, e aí vai. Versículo 2 do capítulo 4 de Paulo aos Colossenses. Nós temos assim, continuem firmes na oração, sempre alertas ao orarem e dando graças a Deus. Oração, eu sempre digo assim, ela resulta de uma fé viva também. Se você ora, isso significa que a tua alma está viva, respirando. Porque, como diz alguém outro, a oração é a respiração da alma. Continue firmes na oração, por todos, sempre alertas, orando e orarem, dando graças a Deus. Porque as nossas orações, eu recomendo a todos, inicie sempre agradecendo ao bom Deus e Pai, por tudo que fez e faz, por tudo aquilo que Ele nos dá, por aquilo que Ele fez em Cristo Jesus. Agradeçam primeiro e depois você pede. Crie esse hábito, agradecer primeiro e depois você pede. Sempre alerta, orarem e dando graças a Deus por tudo. Versículo 3. Orem também por nós, a fim de que Deus nos dê uma boa oportunidade para anunciar a sua mensagem, que trata do segredo de Cristo. O apóstolo Paulo lembra e pede oração, isso ele não faz somente aqui, mas em vários outros momentos, as igrejas, para que pudessem estar orando por ele, para que ele também possa atingir outras pessoas com a palavra de Deus, essa palavra viva, essa palavra que sempre tem um diferencial, e ao mesmo tempo essa palavra que nos faz conhecer mais a fundo ao Senhor Jesus. Então, olha que bonito, ele diz assim: nos dê boa oportunidade para anunciar a sua mensagem, anunciar a mensagem que trata do segredo de Cristo. E vai repetir isso no versículo 4. O que é o segredo de Cristo? Eu já mencionei em um outro momento, para você que
está já acompanhando todos os sábados o Café Teológico, o segredo de Cristo é a mensagem que Deus enviou o seu Filho para salvar de todos os pecados. Por que ela é um segredo? No Antigo Testamento as pessoas tinham a promessa de que Deus iria intervir, salvando os seus, enviando o Messias. Mas as pessoas não tinham uma noção completa disso. Então parecia isso de que era um segredo, que Deus revelou esse segredo quando Cristo pisou na terra. Como Deus fez para salvar as pessoas. Então lembrem-se, o segredo de Cristo é a obra da salvação pronta e realizada para todo aquele que nele crê. Então nós temos aí, dê oportunidade para anunciar a mensagem que trata do segredo de Cristo. Pois é por causa dessa mensagem que estou na cadeia. Isso mostra que o apóstolo Paulo, ao escrever a carta, estava preso. Tudo indica que em Roma. Temos o versículo 4, portanto, orem para que eu faça com que o segredo de Cristo seja bem conhecido, como é o meu dever. Ele lembra o dever, que é a sua missão que Cristo deu, para que pudesse anunciar esta mensagem a todos os povos. E aí a gente lembra do chamado que o próprio Cristo fez para o Senhor Jesus Cristo. Deus chamou o apóstolo Paulo na pessoa de Jesus quando apareceu a ele no caminho a Damasco e deu a ele esta missão, que fosse um grande missionário para levar a mensagem que fala do segredo de Cristo a outros. Então ele chama isso do meu dever. E ele cumpriu isso muito bem até o final de sua vida. Por isso também foi preso não somente uma vez, mas várias vezes. E assim ele continua dizendo, versículo 5, sejam sábios na sua maneira de agir com os que não creem. E aproveitem bem o tempo que passarem com eles. Sabedoria que vem de Deus, usem ela para saber se relacionar e não perder a oportunidade de falar de Jesus quando vocês estiverem falando com os que não creem. Então, é uma recomendação muito boa para todos nós que também nos relacionamos com as mais diversas pessoas e que muitas vezes nós nem sabemos se ela crê ou não crê, se ela pertence a Jesus ou não. Então, sejam sábios, não sendo fanáticos, mas sim a sabedoria que seja tão sutil que você possa falar em palavras e atos em quem você crê. E quando você falar de Jesus, isso possa ser tão maravilhoso e tão contagiante que a pessoa que não crê possa também crer em Jesus. E aí está o diferencial, ser sábio. Porque ninguém gosta de pessoas fanáticas. Existem muitas pessoas fanáticas também na religião que querem convencer por A mais B que você tem que crer em Jesus. Isso não presta, não é assim que Deus age. Mas a sabedoria que vem de um Deus que capacita as pessoas com uma maneira talvez simples, porém eficaz, que faz com que a mensagem de Jesus chegue aos corações e as pessoas possam dizer realmente, eu quero crer nesse Jesus porque é maravilhoso saber que nós temos perdão, vida e salvação porque cremos nele. Cumprimento quem está conosco, a Tamires, ao seu Knaba. Abraço, Tamires, também a Adelaine Matos, lá de Piratini. Bom dia a todos que estão conosco. E aí nós temos o versículo 6, que as suas palavras sejam sempre agradáveis e de bom gosto, e que vocês saibam também como responder a cada pessoa. Palavras agradáveis e de bom gosto, quem não gosta, não é mesmo? Então o cristão tem que ser o primeiro a ter essas palavras agradáveis e de bom gosto. Saber se relacionar. A gente gosta de estar com pessoas que saibam conversar, que saibam ser agradável, tem bons gostos e fala de coisa boa. Quão ruim é estar do lado de pessoas negativas, que só veem o mal, que só veem as coisas ruins, que parece que tudo está perdido, só fala de coisa ruim. Então,
que nossas conversas sejam agradáveis. Isso também é um dom que o Espírito Santo nos capacita e por isso, se você tem dificuldade, peça que o Espírito Santo o ajude a ter uma conversa agradável e de bom gosto. E aí vai já para os finais aqui. Nós temos algumas recomendações que o apóstolo Paulo vai dar para a igreja, porque sempre vale lembrar, isso aqui é uma carta, nós estamos lendo uma carta. Essa carta que foi direcionada no primeiro momento para a igreja, lá em Colossos, por isso, carta de Paulo aos Colossenses. Colossos era uma cidade. Quero lembrar ainda que essa igreja estava vivenciando problemas com respeito, estavam crendo em coisas que não era bíblico, não é de Deus. O que era? Eles acreditavam que haviam forças espirituais nas regiões celestes que precisavam obedecer, tipo de uma superstição, que ainda hoje tem-se muito dentro da igreja. E ele dá essas recomendações no final da carta. Quem está conosco também, Simone Timo, que sejamos luz onde Deus nos plantou. Bom dia Simone, que bom, Deus abençoe aí. Vamos tomar um café Caigê, você que já conhece também, Simone. Sempre é bom a gente degustar de um café que realmente é diferente. Versículo 7 do capítulo 4. Ele vai dizer assim: Tíquico, nosso querido irmão, era uma pessoa, trabalhador fiel e companheiro no serviço do Senhor, levará a vocês todas as minhas notícias. Provavelmente esse personagem que aqui ele menciona, o Tíquico, que ele chama do nosso querido irmão, que ajudou Paulo na obra do Senhor, este levou esta carta até a igreja lá em Colossos, porque o apóstolo Paulo estava preso. E ele diz, versículo 8, eu o estou enviando para contar como todos nós vamos indo, e assim animar vocês. O apóstolo Paulo, mesmo nas circunstâncias em que estava, ele sempre queria animar as pessoas para que também não se preocupasse tanto com ele. Com ele vai Onésimo, provavelmente foi junto, o querido e fiel irmão, que é da igreja de vocês. Significa que Onésimo era lá de Colossos, pertencia à congregação lá em Colossos. Eles vão lhes contar tudo o que está acontecendo aqui. Nessa frase a gente percebe um pouco que a situação não estava tão boa, no entanto, ele também não quer preocupar aqueles que iam receber essas notícias. Aristarco, que está na cadeia comigo, lhes manda saudações, e também Marcos, o primo de Barnabé. Aristarco, este era um que somente é mencionado aqui, em nenhum outro momento ele é mencionado. Este provavelmente que estava na cadeia. Alguns dizem que este Aristarco aqui era simplesmente, ele estava mencionando alguém de forma espiritual, mas não se tem muito o que falar sobre isso. Também Marcos, que é aqui primo de Barnabé, nós lembramos que Marcos é o mesmo que escreveu o Evangelho, que também é chamado de João Marcos. O Evangelho de Marcos, que ele aqui chama, manda saudações. Ele era primo de Barnabé, um dos líderes da igreja lá em Jerusalém. Você já tem orientação a respeito de Marcos para recebê-lo, bem se ele passar por aí. Marcos, vale lembrar, não estava na cadeia com o apóstolo Paulo. Ele provavelmente ia visitar a igreja lá também em Colossos, por isso que ele diz assim, vocês já sabem como recebê-lo, se ele passar por aí. Aqui ele menciona no versículo 11 Josué, não é o Josué lá do Antigo Testamento, é outro que também pela primeira vez aparece aqui no Novo Testamento, em nenhum momento ele é mencionado. Josué é chamado justo, também manda saudações. Esses três são os únicos judeus convertidos que trabalham comigo para o reino de Deus e eles têm me ajudado muito. Então, um reconhecimento do apóstolo Paulo, quem estava com ele, ajudando ele no trabalho do Senhor. Epáfras,
Outro que é da igreja de vocês e é servo de Cristo Jesus também manda saudações. Não sabemos onde estava Epáfras, se estava com o apóstolo Paulo ou não, mas esse manda saudações através da carta. Ele sempre ora com fervor por vocês, dizendo que este tem uma vida de oração. Ele menciona isso aqui, que é uma particularidade de Epáfras, estava sempre orando pela igreja lá em Colossos. Ele pede a Deus que faça com que vocês sejam sempre firmes. Então são palavras que o apóstolo Paulo muito usa. O que é? Firmes, coragem, fortes. São palavras, são adjetivos, né, que ele recomenda que um cristão seja. Sejam sempre firmes, espiritualmente maduros e prontos para cumprir tudo o que Deus quer. Quão difícil também, isso não quer dizer que nós não podemos ser espiritualmente jovens. A gente sabe que tem muitas pessoas que são ainda... E o que é ser um espiritualmente jovem? Aquele que pouco conhece das Escrituras, aquele que está vindo à fé. Quanto mais maduros nós estejamos espiritualmente, melhor para nós, para a nossa convivência com as pessoas, nossos relacionamentos. Então, sejam firmes e espiritualmente maduros. E para que isso aconteça, estude a Bíblia. Não fique somente como criança por toda a vida dentro de sua igreja. Prontos para cumprir tudo o que Deus quer. Então, um cristão maduro, ele vai fazer e estar pronto sempre para viver a vida cristã. Eu posso afirmar que ele tem trabalhado muito em favor de vocês e pela gente de Laodiceia e de Hierápolis. Quem fez isso? Epáfras. Este tem trabalhado muito em favor de todos os irmãos de Laodiceia e Hierápolis, que era uma outra localidade. Lucas, menciona também Lucas aqui. Quem que era Lucas? O mesmo que escreveu o Evangelho, Lucas. Ele chama aqui o nosso querido médico, porque Lucas de fato foi um médico. E o irmão Demas mandam saudações. Então, para você ver que Deus usou várias pessoas, de médico a pescadores, a cobradores de impostos, para escrever a sua mensagem, o Novo Testamento que nós temos hoje. Então, só mencionando aqui temos um médico, o apóstolo Paulo era um perseguidor, fazedor de tendas. Temos o Mateus, que era publicano, cobrador de impostos. Temos Pedro, que era um pescador, e por aí vai. Deus escolhe pessoas de diversas as formas, profissões, localidades. Ele não tem uma seleção específica, tem que ser do tipo. Não, quando Deus quer usar, Ele usa quem quer que seja, aonde Ele enviar. Então, não se preocupe quanto a isso. Talvez você pense assim, não, mas eu não vou ser tão usado por Deus porque eu sou isso, sou aquilo, ou trabalho nisso, aquilo. Não, muito pelo contrário. Deus usa as pessoas e chama, sejam elas com grandes estudos, ocupando grandes funções ou não. Deus pode e quer usar a todos. Versículo 15, mandamos saudações aos irmãos que moram em Laodiceia. Porque Laodiceia, a cidade de Laodiceia, dava uns 20 quilômetros da cidade de Colossos, da onde ele envia a primeira carta. E ele dá saudações também para Ninfa e para a igreja que se reúne na casa dela. Porque no Novo Testamento, os cristãos não tinham um templo específico onde eles se reuniam para cumprir com os seus objetivos espirituais, que é ter culto, estudo, enfim. Eles se reuniam nas casas. Então, Ninfa, que aqui é mencionado, provavelmente ela recebia pessoas em sua casa para os cultos. A gente sabe, como luterano, como começam as missões, geralmente na casa dos membros. Se reúne para o culto. Aqui em nossa paróquia nós temos isto. Nós se reunimos na casa dos membros para fazer o culto. Isso vem lá do Novo Testamento. Ninfa, ela cedia espaço para os irmãos se reunirem na casa dela e realizar culto. Então, saudações também para Ninfa. E aí nós temos o versículo 16. Peço que, depois que lerem esta carta, vocês
a mandem para Laodiceia, a fim de que os irmãos de lá também a leiam. E vocês leiam a carta que vai chegar de Laodiceia. Tudo indica que o apóstolo Paulo escreveu uma carta para Laodiceia, que tinha uma igreja. Laodiceia também é mencionado lá em Apocalipse. Agora, essa carta que foi aqui mencionada, essa carta que a igreja de Colosso era para ler, que vem de Laodiceia, nós não sabemos qual que foi. Provavelmente ele escreveu a carta e se perdeu com o passar do tempo, não conhecemos. Também há outras menções que o apóstolo Paulo escreveu outras cartas, até mesmo uma terceira carta para a igreja lá em Corinto. A gente sabe, nós temos duas no Novo Testamento, 1 e 2 aos Coríntios. Provavelmente ele tem escrevido uma terceira carta para aquela igreja também. Se perdeu com o passar do tempo. Aqui ele menciona que essa carta que hoje nós aqui estamos lendo, que esta seja também lida pelos irmãos de Laodiceia. E aí diz, e aquela que eu enviei para Laodiceia seja lida por vocês. Então, uma troca de cartas. Era a forma de se comunicar na época. Se escrevia a carta, a pessoa que recebia lia isso publicamente, na frente de todos os irmãos, e assim se trocavam as cartas para recomendar-se aquilo que lá estava escrito. Versículo 17. E digo isto a Arquipo, procure cumprir bem a tarefa que você recebeu no serviço do Senhor. Então ele menciona mais um aqui, Arquipo. E o finalzinho temos lá, com a minha própria mão escrevo isso. Saudações de Paulo, não esqueça que estou na cadeia. Então ele menciona isso e no final que a graça de Deus esteja com vocês. Por que ele vai dizer assim, com a minha própria mão escrevo isso? Porque geralmente o apóstolo Paulo, quando ele escrevia a carta, ele ditava as cartas e havia um secretário que escrevia. E no final ele só assinava e mandava a carta. Aqui ele vai mencionar que com a minha própria mão escrevo isto. Tudo indica que ele mesmo escreveu a carta, do começo ao fim. Entendo? E um recado final, não se esqueça que estou na cadeia. Talvez seria um pedido de socorro, assim, não se esqueçam de mim, o irmão de vocês está na cadeia. No primeiro momento ele chama lá, logo no início do capítulo 4, orem por mim, orem que Deus dê oportunidade para que viva bem. E aí você talvez esteja se perguntando, você que está me assistindo, aquele abraço também para a Raquel e a Thelma Ivo Silveira, que estão conosco ali no Pantanoso. Bom dia, pastor, bom dia a vocês também. O que nós vamos aprender com isso aqui? Pegamos uma parte do capítulo 3, a partir lá do versículo 18, e aí o capítulo 4, todo ele. Eu digo o seguinte, tomar um café primeiro. É o seguinte, em primeiro lugar, a fé ela é viva. De uma forma bem resumida, eu quero dizer isso para vocês. A fé ela é viva, ela atua em amor. Nós sabemos disso e foi mencionado hoje. E se a fé é viva, nós vamos dar o nosso melhor, amar as pessoas, respeitar, cuidar das pessoas, a começar dentro de casa. Esposa, marido, filhos, escravos, pais e por aí vai. Vamos amar, respeitar, obedecer, cuidar. Que o nosso lar seja uma rede de apoio. E que seja de fato um porto seguro. Para você que é pai e mãe, demonstre isso aos seus filhos. Não somente fale, demonstre. Outros conselhos. Fica firme na oração. Orem pela sua igreja. Orem por você. Orem pelo seu pastor. Orem por aqueles que estão na missão. Orem pela igreja perseguida. Aqueles que estão fazendo a missão, orem. O apóstolo Paulo não tinha vergonha de pedir oração. Orem por mim, orem por esse trabalho, enfim. Vamos seguir firmes na oração. E aí, vocês veem aqui ao finalzinho que ele vai mencionar, por isso que ele citou várias pessoas, a começar com Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos, Barnabé, Josué, Epáfras, e ele menciona também ainda Ninfa, que estavam aqui, e tantos outros. Por que ele menciona? Pessoas que estavam firmes
na fé em Jesus, que foram grandes instrumentos, porque Cristo tocou no coração deles, por meio da fé que eles depositaram na pessoa de Jesus. E fez com que eles pudessem ser pessoas tão usadas aonde Deus os colocou. Seja como médico, seja como aquela que hospedava a igreja para realizar os cultos, sejam aqueles que levavam a carta para outros na igreja, sejam aqueles que estavam junto com o apóstolo Paulo. Estar junto. Aristarco, ele menciona aqui, estava junto com o apóstolo Paulo na cadeia. Então, os irmãos, eles demonstram isso. Em primeiro lugar, cuidado, amor, respeito e também estar junto na oração. Lembre-se disso. A fé é isso. Nós nos alimentamos na palavra porque a palavra é viva e nós fazemos com que isto também seja tão oportuno ao ponto de sermos pessoas diferentes com quem convivemos em nossas relações. Então isso nós aprendemos no dia de hoje para que possamos continuar seguindo firmes ao estudarmos a palavra e vivermos nossas relações. Muito bem, assim nós encerramos mais uma carta, né? São várias cartas que já estudamos aqui no Café Teológico. Se você quer conhecer e estudar aquilo que talvez você não estudou, tá tudo lá no YouTube, canal da Pense Nisso Teológica. Aproveite e se inscreva no canal, se você está assistindo por lá, não se esqueça de se inscrever. Nós temos então tudo que já foi feito, está salvo lá, já são passando já de 150 vídeos já, ok? Está tudo lá salvo. É bom que você pode assistir em qualquer momento em sua Smart TV, enfim. Nós temos também a lembrança que este Café Teológico será reprisado amanhã pela Web Rádio Pense Nisso, às 7 horas da manhã. Se você levanta cedo, aproveite, faça o chimarrão, seu café, senta para ouvir de novo, tá bom? E aquele abraço vai para os nossos ouvintes que estão na reprise. Você que está assistindo pelo Instagram, que depois vai ser também por lá reprisado, aquele abraço vai também aos internautas no Instagram. E você que está no YouTube, já mencionei, também deixo aqui o meu abraço. Se você ficou com alguma dúvida, não se esqueça de deixar nos comentários. A gente vai tentar responder por lá. Você tem alguma dúvida teológica? Agora temos toda terça-feira lá no Instagram da Pense Nisso. Tem dúvida teológica? Manda lá. Se inscreva lá nos stories da Pense Nisso. Aquilo que você tem dúvida, a gente vai responder com todo carinho por lá. Um novo canal de comunicação e ao mesmo tempo um canal de interação para você, ok? Não se esqueça de compartilhar esta live, é muito importante para que outras pessoas também tenham o ânimo, a alegria de estar conosco estudando a palavra de Deus. Você que está pela Web Rádio Pense Nisso, também convide outras pessoas, não somente para ouvir, mas estar conosco. Se você ainda não baixou o aplicativo de nossa Web Rádio, é gratuito, baixe. Lá no Google Play, procure Pense Nisso. Primeiro que aparece lá em cima, você vai ver já o logo da nossa rádio. Também baixe, ouça em qualquer momento, trabalhando, andando, caminhando, deitado, de noite. Tem uma programação bem diversificada para você. E Café Teológico, sabe que vem ao vivo, está de volta. Não se esqueça que comigo você pode estar também de segunda a sexta-feira, das 10 às 11 horas, pela Web Rádio Pense Nisso, no programa De Frente com o Pastor. Um abraço a todos vocês. Compartilha. Não se esqueça. Fique na paz do Senhor. Até sábado que vem. Um abração.